Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos então a mais uma ação de capacitação para uma construção mais circular, aqui no âmbito do protocolo em vigor do Build Collab. Portanto, hoje vamos dedicar este evento à importância dos RCDs e temos connosco como orador principal António Lorena da 3 Drivers. Portanto, vai-nos falar sobre a importância dos resíduos de construção e demolição. O meu nome é Lourdes Laranjeira, sou Marketing and Communication Manager Officer do Build Collab e, portanto, a Build Collab que está responsável por colocar em prática estas ações de capacitação no âmbito do acordo circular com a indústria da construção. Neste plano de ação, temos como objetivo promover o futuro de uma construção mais circular e inovadora e uma melhor aplicação prática do quadro regulamentar da gestão de resíduos. Se calhar alguns de vocês já assistiram a alguns destes eventos que temos vindo a organizar e, portanto, só relembrar para quem não assistiu e está a assistir pela primeira vez que estas ações resultam do protocolo de colaboração entre o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, o Fundo Ambiental e o Build Collab, assim como diversas entidades de referência, a CIP, CPCI, a ICOP, NAICOPS, PTPC, IMPIC e APA. E, portanto, estamos neste âmbito deste protocolo, temos vindo a intervir em dois grandes tópicos fundamentais do setor da construção, que são a circularidade e a gestão de resíduos. Como estava a referir, portanto, temos connosco hoje António Lorena, da 3 Drivers, quem agradeço desde já a presença e a disponibilidade para estar connosco nestas próximas 2 horas, a falar sobre a importância dos RCDs. E, portanto, o António e a 3 Drivers têm já larga experiência na matéria, prestando diversos serviços de consultoria neste âmbito da gestão de resíduos. Portanto, a agenda para hoje vai passar pelo diagnóstico e gestão de RCDs, numa primeira fase. O António vai apresentar este tema durante 30 minutos e depois segue-se uma sessão de perguntas e respostas de 15 minutos, sendo que desde já estão convidados a participar a colocar as vossas questões no chat ou depois em sistema de mão no ar, que o nosso colega Marco Pedroso, do Build Collab, irá moderar. Depois o António continuará a fazer uma abordagem para a circularidade na construção, com mais 30 minutos de apresentação, seguindo-se novamente um tempo de perguntas e respostas, para esclarecer todas as dúvidas que existam do vosso lado. Sem mais demoras, então, António, passo a palavra para continuar com a sessão. Muito obrigada. Muito obrigado, Lourdes. Antes de mais, uma boa tarde a todos. Quero começar, obviamente, por agradecer o convite aqui que o Build Collab fez à 3 Drivers para apresentar hoje sobre este tema, sobre os RCDs. Eu aceitei aqui e falo um pouco em nome de uma equipa de trabalho das minhas colegas, nomeadamente a Sofia Carvalho e a Veriana Goswein, que têm trabalhado muito com este tema, mas de alguma forma também falo por um conjunto de parceiros com quem nós temos trabalhado o tema dos RCDs e da construção circular. Não poderia deixar de referir a Smart Waste Portugal, a FEUP, a própria PTPC e o Build Collab, que durante estes últimos anos nós temos tido o prazer de trabalhar, também com a FCT Nova, temos tido o prazer de trabalhar e que tem-nos ajudado a construir muito daquilo que hoje nós vamos aqui apresentar. Eu vou só colocar aqui a apresentação, dê-me só um segundo. Muito bem, nós naturalmente quando aceitámos este desafio, o tema dos RCDs é um tema que dava para fazermos várias sessões de várias horas e nós tivemos aqui que fazer algumas escolhas sobre o âmbito da apresentação. Nós acabámos por querer focar, no fundo, numa primeira fase, quase um ponto de partida, quase apresentarmos para discutir convosco aquilo que é um ponto de partida, aquilo que é hoje a situação da gestão dos RCDs em Portugal. Nós, em 2018, e essa será uma base daquilo que vamos apresentar, em 2018
tivemos o prazer de participar num grupo de trabalho com muitas das entidades mais ativas no tema e que têm responsabilidades na gestão de RCDs. Desse trabalho saiu um conjunto de recomendações que nós fomos recuperar para a apresentação de hoje. Tivemos a ver exatamente o que é que, na verdade, alguns dos temas já foram, eu vou dizer, resolvidos, ou pelo menos já tiveram alguma resposta. Outros temas que ainda são, ainda hoje, obstáculos, ou são hoje desafios, e, no fundo, pegámos um pouco nisso e atualizámos para apresentar-vos hoje. Depois, na segunda parte, vamos pegar um pouco, vamos dizer, mais naquilo que tem sido desenvolvido e Portugal, de facto, é incrível. Nós discutíamos isso antes da sessão começar. Tinha o prazer de discutir isso com a Lourdes e com o Marco, que, de facto, nos últimos anos é incrível a evolução, quer dizer, naturalmente reconhecemos todo o trabalho que tem sido feito nas últimas décadas por vários grupos de trabalho, mas a verdade é que nos últimos anos vimos uma evolução muito positiva com o apoio dos decisores públicos, etc., que deu mais força àquilo que se tem feito. Só o facto de nós termos um laboratório colaborativo nesta área da construção e focado nomeadamente na questão dos RCDs, acho que é um sinal muito positivo também do envolvimento das empresas neste tema. Muito bem, e pronto, eu fazia aqui quase um prólogo antes de começarmos a discutir exatamente os RCDs, só para deixar duas mensagens muito importantes, e eu penso que a maior parte terão esta noção. Os materiais de construção representam a maioria, as estimativas são difíceis de ter, mas representam a maioria dos materiais consumidos pelas economias. São materiais que vão sendo acumulados. Quando olhamos para o futuro, que é o gráfico da direita, aquilo que são as perspectivas futuras do consumo de materiais, os materiais não metálicos, que são, acima de tudo, na área de construção, serão o que está nas cerâmicas, o que está no cimento, etc., vai continuar a aumentar, essa a expectativa. Também os materiais metálicos vão continuar o consumo de materiais metálicos é também expectável que aumente, não na mesma proporção, e isto tem muito a ver também com a natural evolução sobre o estoque, o ambiente construído nos países em vias de desenvolvimento. Infelizmente, também nos países desenvolvidos, e Portugal não é exceção, apesar do estoque, ou seja, do número de habitações, apesar da habitação, por exemplo, não evoluir, a população não estar a aumentar de forma significativa, o estoque construído está a aumentar. E isso tem a ver com a própria configuração. O espaço que as pessoas hoje ocupam nas suas habitações é maior, espaço de escritório, etc. Mas isso, de alguma forma, levanta aqui várias questões sobre onde é que está a inflexão, e nós paramos de aumentar o estoque, ou seja, mais metro quadrado construído, se quisermos pensar de uma forma mais simplista, e começamos a focar muito mais na renovação, e basta olhar para outros países no centro da Europa para vermos essa tendência, que isso acontece alguns no tempo, acontece essa inflexão, e começamos a ter um peso muito maior do que são as atividades de renovação. Pronto, e eu já falo um pouco mais sobre isto. Segunda questão que também é crítica e que nós todos temos de ter presente, o ambiente construído, isto também é subejamente falado, o ambiente construído, os edifícios, a infraestrutura, etc., são responsáveis por uma grande parte das emissões. Consegue-se associar tipicamente entre 30% a 40% das emissões ao setor, ao ambiente construído, ao built environment, sejam em edifícios, infraestruturas, mas nos próprios materiais de construção. Estas duas figuras não são propriamente coerentes. A única coisa que são coerentes é que dizem que isto é bastante... O peso das fases de construção dos produtos de construção é muito relevante. Aqui nesta figura à direita mostra que cerca de 50% do impacto de ciclo de vida de um edifício está concentrado nos produtos de construção, e cerca de mais de 40% está na fase de utilização. Mas, e isto, claro, não é diretamente comparável com estes números, mas a única coisa aquilo que fica perfeitamente claro é que qualquer estratégia de neutralidade carbónica vai ter que responder a estas componentes do ambiente construído. Pronto. E é com esta mensagem-chave que eu queria começar a parte mais prática da apresentação, mas só para reter que,
de facto nós temos aqui um desafio enorme e que durante os próximos, eu vou dizer nos próximos 20 anos, provavelmente vamos ter aqui investimentos, vamos ter alterações de processo como não vimos ao longo das, eu vou dizer, quase das últimas centenas de anos. Ou seja, estamos num momento em que realmente poderá haver uma transição muito rápida das técnicas construtivas, das prioridades de investimento, etc. Muito bem. Tal como a Lourdes teve a oportunidade de referir, a apresentação vai ser dividida aqui em 2 blocos principais e eu vou interromper, entre aspas, também para vos descansar um bocadinho da minha voz, mas para fazermos ali uma parte mais de discussão a seguir à primeira parte e depois voltamos a ter a oportunidade de discutir no final. Muito bem, focando nesta primeira parte, como eu referi já, nós tivemos o prazer, nós 3 drivers tivemos o prazer de trabalhar, de participar num grupo de trabalho muito interessante, que foi extremamente produtivo, deixem-me dizer. Nós tivemos 2 sessões de trabalho em 2018, eu penso que foi as 2 em 2018, com estas entidades. Na altura, isto foi enquadrado, ou seja, eu vou dizer, a entidade líder seria foi a Smart Place Portugal, que assumiu aqui a coordenação destes trabalhos. Houve aqui um grande envolvimento destas entidades todas e também houve um envolvimento de participação das entidades públicas nestas sessões de trabalho, mas em 2 sessões de trabalho saiu um conjunto de recomendações de política pública, no fundo com um diagnóstico daquilo que eram as situações mais, eu vou dizer, os maiores desafios para a gestão de RCDs em Portugal, e com um conjunto de recomendações muito práticas de como ultrapassá-las. No fundo, houve uma sessão pública de apresentação deste diagnóstico de setor e oportunidades de melhoria, que foi apresentada na altura ao Secretário de Estado do Ambiente, e que teve, no fundo, depois alguma sequência, não tanto como eventualmente as entidades, nós próprios gostaríamos, mas este documento, eu penso, agora, eu estive à procura e penso que não é público, mas eu penso que se contactarem a Smart Place Portugal, no fundo, que assina o documento, certamente que terá disponibilidade de partilhar. Este documento identificava 5 temas prioritários à esquerda, peço que vejam o texto à esquerda, e falava de... Um dos temas era a fiabilidade da quantificação dos RCDs gerados em Portugal, um tema que, no fundo, é um tema, desculpem a expressão, mas é um tema recorrente e que tem sido muito apontado, e eu falarei um pouco já disso. Depois tinha também a questão da regulamentação e fiscalização na gestão dos RCDs, ou seja, a ausência ou a dificuldade de ter os meios necessários e proporcionais àquilo que são as más práticas de gestão de RCDs. Os exemplos mais óbvios são as deposições ilegais de RCDs, que acontecem recorrentemente em algumas zonas, bem identificadas até, por vezes, pelos municípios, mas muitas vezes não há recursos suficientes para conseguir fazer essa monitorização e acompanhamento, e também, preventivamente, fazer fiscalização em obra. Outro tema era a própria taxa de reciclagem de RCDs, e também posso falar um pouco mais à frente disso, mas que era no fundo um tema difícil de contextualizar, porque se nós olharmos para as estatísticas, parece que Portugal até já cumpre as metas de 70% de reciclagem ou de recuperação de RCDs, e depois nós tínhamos uma percepção dos próprios recicladores e dos próprios entidades do setor da construção que diziam isso não é aquilo que nós vemos no dia-a-dia. Tínhamos também depois uma questão que tinha a ver com o funcionamento do mercado de agregados reciclados, e muitas das empresas que faziam a produção de reciclagem, no fundo, e a produção deste agregado reciclado diziam que não há um racional económico, muito dificilmente conseguem justificar, conseguem ser competitivos, e essa era uma discussão difícil de estabilizar, mas era difícil ser competitivo com os agregados, neste caso virgens. E depois havia toda uma questão da cadeia de valor dos RCDs, e aqui era muito o foco na parte inicial da cadeia, ou seja, o que é que nós temos do ponto de vista, qual é o envolvimento dos arquitetos, dos donos de obra, etc., na melhor gestão dos RCDs. E havia aqui claramente identificada uma barreira, que era o pouco conhecimento ou o pouco envolvimento destas partes. Deixem-me só, desculpem, só um segundo.
Só ficando ali naquele primeiro ponto, este é um dos pontos mais, eu vou dizer, que tem sido muito discutido em muitas sessões, e não vale a pena também aqui investir muito tempo nesta discussão, mas duas ideias-chave. É que, de facto, quando nós comparamos Portugal com a União Europeia, e isso tem sido sempre essa, no fundo, a base da comparação ou da discussão, nós quando comparamos, seja por capita, seja por euro ou de VAB, Portugal aparece com números que são significativamente inferiores, 1/10 daquilo que são as médias da União Europeia, e isso logo intuitivamente diz-nos que provavelmente Portugal não está a contabilizar, ou existe uma base de cálculo que não é a mesma. Ou seja, nós temos aqui duas questões. Uma é, essa base de cálculo é comparável, e porque temos países que provavelmente estão a contabilizar, por exemplo, os solos e rochas, independentemente de eles serem utilizados ou não em obra, na própria obra, e nós temos um conjunto de situações em Portugal que não permitem dizer com confiança que a diferença que nós verificamos quando fazemos esta comparação se deve exclusivamente a uma má prática dos produtores de resíduos ou dos operadores de gestão de resíduos que os recebem. E por isso há de haver aqui alguma parte que é isso, sim, que pode haver alguma má classificação de RCDs, etc. Mas nós queríamos deixar nesta apresentação, queria deixar esse ponto bem vincado, que nós, quando comparamos, temos de ter atenção a esta questão dos solos. E isso leva-nos a solos e rochas e outro tipo de materiais, mas isso leva-nos também a outra questão, que deixa à discussão, deixa à consideração de todos, se nós não deveríamos, mesmo quando há uma desclassificação, ou quando o material não é, de alguma forma, não obtém o estatuto nem de resíduo nem de subproduto, se nós não deveríamos também fazer algum tipo de monitorização e algum tipo, pelo menos, de registro, e esses números de alguma forma aparecerem na estatística para se conseguir perceber a dimensão desses fluxos. Avançando, a questão da regulamentação e fiscalização foi, como eu referi, tinha muito a ver com esta questão da monitorização dos passivos ambientais associados aos RCDs, mas também havia ali dois pontos relevantes que têm a ver com o cumprimento, a própria qualidade dos planos de prevenção e gestão de RCDs e o seu cumprimento, ou seja, havia aqui uma percepção de algumas empresas, de algumas entidades, que os PPG-RCD não tinham, por exemplo, estimativas particularmente certeiras, vamos dizer assim, fiáveis da produção de RCDs, e isso tornava todo o processo um pouco mais, ao menos fiável. E depois havia outro tema que na altura já era discutido, que tinha a ver com a meta de incorporação de materiais reciclados em obra. Número 1, que havia poucos donos de obra que faziam, que faziam este controle, ou tinham atenção a este facto, a este target na altura de 5%, hoje 10%, mas também como é que esta própria meta era monitorizada, era controlada, era fiscalizada. E isso continua hoje a ser uma barreira. E também falarei disso um pouco mais à frente. Sobre a taxa de reciclagem dos RCDs, como eu referi, só aqui para fazer, e eu aqui coloquei em itálico, precisamente para vos mostrar que isto tinha a ver com a própria percepção, ou seja, eram testemunhos direto, e havia uma percepção generalizada que o peso das operações de colocação de aterro, em aterro, enchimento de pedreiras e areeiro, era muito mais significativo do que aquilo que aparece, na verdade, ainda nas estatísticas nos destinos dos RCDs. Também que havia capacidade de RCDs, ou seja, em Portugal existem vários operadores que tinham esta capacidade para tratar os RCDs produzidos, mas que havia muitas linhas que estavam ociosas porque não havia racional económico para fazer essa valorização. Isso, naturalmente, algumas das recomendações que eram dadas, nomeadamente o aumento da TGR, foram dadas na altura como uma das possíveis alternativas, mas de alguma forma, e apesar desse aumento da taxa da TGR ter existido, ou seja, houve um aumento da TGR, a verdade é que também existem muitos destinos para os quais não existe pagamento de TGR, para os quais estes RCDs podem ser destinados, ou seja, não há propriamente, apesar dessa ter sido a recomendação, a verdade é que o aumento da TGR não tem pode não ter o resultado esperado neste fluxo específico. Pronto, na altura foram apresentadas 19 recomendações, não vou falar delas todas, naturalmente, destaquei aqui algumas
Algumas delas, eu diria 4, 5, que foram, na verdade, já tiveram uma tradução na legislação, nas alterações mais recentes no 102D 2020. Aquele primeiro ponto, apesar de ter existido um aumento na meta de incorporação de materiais reciclados, como eu acabei de dizer no 102D, na verdade a recomendação na altura, e novamente, e naturalmente, eu acho que isto é um ponto importante de discussão, eu agora recentemente houve uma reunião de trabalho em que a Infraestruturas de Portugal levantou precisamente este tema, que esta meta de 10% de incorporação de material reciclado, pode ser adequada para algum tipo de empreitadas, algum tipo de obras, mas para muitas outras não faz sentido. Obras de manutenção, por exemplo, em que há substituição, em que há pinturas ou há uma substituição de partes muito curtas desse ativo, dessa infraestrutura, a verdade é que os 10% são impraticáveis. Ou seja, aquilo que faria sentido, e na altura foi proposto, é que se possa haver um benchmark e que possa haver uma diferenciação dessa meta por infraestrutura, edifício ou por obra. Também se falava da necessidade de alargar a elaboração dos planos de prevenção à globalidade das obras privadas, eventualmente com algum limite em termos de área ou de volume ou custo estimado, orçamento, o que for, mas que houvesse essa necessidade de elaboração e implementação dos planos de prevenção e gestão de RCDs. Havia também um terceiro ponto que tinha a ver com a organização do setor dos RCDs, que nós aqui, na altura que se escreveu a recomendação, não era um dos modelos possíveis. Falou-se muito ao longo destes anos de uma entidade gestora para os RCDs e, na verdade, era isto que havia aqui essa discussão colocada em cima da mesa. Depois, outro ponto que também era levantado tinha a ver com a própria logística da gestão dos RCDs. Há zonas do país onde esta dificuldade e os municípios têm essa dificuldade e era preciso encontrar aqui modelos operacionais, no fundo, que pudessem dar resposta às necessidades que os municípios enfrentam e particularmente os municípios de menor dimensão, onde os recursos que existem nos serviços municipalizados, nas câmaras municipais, são mais curtos. Era preciso encontrar aqui, por exemplo, economias de escala, era preciso encontrar modelos partilhados que permitissem melhorar a eficácia da gestão dos RCDs. Também se falou muito, na altura também se apresentou a questão de apoiar os municípios nas ações de fiscalização, obras públicas e privadas, nomeadamente identificar oportunidades de sinergias entre entidades públicas, através, por exemplo, das comunidades intermunicipais, etc. Ou seja, tentar criar uma pool maior de técnicos que pudessem fazer este tipo de acompanhamento, articulação com as forças policiais, para conseguir ter modelos mais eficazes e presentes para esta fiscalização. Desenvolvimento de metodologias de triagem de caráter vinculativo, ou seja, apesar da legislação obrigar que haja uma triagem sempre tecnicamente possível, que haja a triagem dos RCDs, é preciso densificar o que é que isto significa. Eu, só como exemplo, ainda há pouco tempo estava com um operador a discutir precisamente este tema e o operador dizia-nos separar material inerte por si não é suficiente. O material inerte, o betão, a cerâmica, o que for, têm características diferentes. Então, se nós queremos produzir agregados de qualidade, nós logo na obra temos que os separar. Esse tipo de orientações, indicações, densificar este tipo de práticas, merece claramente um investimento, seja setor, e aqui pode ser do próprio setor, não é obrigatório que seja das entidades públicas, mas é um dos elementos importantes que foi na altura recomendado. A promoção de ações de formação e sensibilização, nomeadamente projetistas, arquitetos e engenheiros que estão no início do processo, tal e qual como tínhamos dito, isto era para responder aqui à dificuldade de falta de envolvimento ou dessa visão a longo prazo ou de ciclo de vida por parte de quem desenha. E depois, finalmente, um dos pontos que, na minha opinião, mais relevantes e com maior, eu vou dizer, com um potencial de sucesso e de impacto muito grande, que são as auditorias de pré-demolição, e existem vários trabalhos que estão a ser feitos nesta área, ou seja, tenho que fazer esse crédito e falarei disso um pouco mais à frente, mas é de facto incrível que
este que seja um elemento tão, eu vou dizer, poderoso para, no fundo, aumentar a recuperação de materiais, promover a reutilização e aumentar a recuperação de materiais com destinos nobres, ou seja, evitando talvez o downcycling, tem uma implementação relativamente pequena em Portugal. E aqui há claramente uma oportunidade, que me parece, mas coloco à vossa consideração, que tem a ver com as entidades públicas colocarem, garantirem que esse processo é obrigatório, ou que é uma boa prática, e sempre que há um serviço, uma contratação de um serviço de demolição, tem que haver correspondente um pré-serviço, digamos, de uma auditoria de pré-demolição que até informa aquilo que são depois os cadernos de encargos. Estas foram 8 das recomendações das 19 que nós identificámos. Como eu disse, algumas delas já tiveram alguma tradução. E também queria aqui salientar algo, e aqui peço desculpa por puxarmos, eventualmente podemos ser facilmente acusados de estarmos aqui a fazer autopromoção, mas na verdade nós tivemos a oportunidade de participar em 3 projetos nos últimos anos, e isto serve para demonstrar aquilo que é o empenho de várias entidades neste tema. Nós aqui tivemos a oportunidade de trabalhar com 3 entidades regionais, CCDR Algarve, a Área Metropolitana do Porto e a CCDR Norte, no desenvolvimento de planos de ação, agendas para os RCDs, e isso ao nível regional, mas ao nível local também houve várias iniciativas, tivemos muitas reuniões, muitos trabalhos com muitas reuniões, ou um grande envolvimento, por exemplo, dos municípios quando fizemos estes trabalhos. Tivemos também, identifica-se também isto ao nível, eu vou dizer, central, ou seja, se nós quando olhamos para aquilo que são as prioridades políticas no fundamental e no EA Grant, também vemos que existe esse acompanhamento. E isto tudo para resumir ou para concluir que de facto há aqui um momento bastante positivo, diria, ao nível talvez mais estratégico, estudo, conceptual, podemos sim dizer isso, mas que certamente terá aqui grandes consequências ao nível mais operacional. Parece-nos que os últimos 2, 3, 4 anos houve uma grande evolução neste sentido. Claramente aumentou-se o conhecimento sobre o setor, aumentou-se o posicionamento, criou-se um posicionamento destas várias entidades, e há muitas outras que nós podemos aqui referir, que estão envolvidas, por exemplo, no EA Grants, municípios, comunidades intermunicipais, etc. Mas que de facto há aqui é um momento muito positivo para o setor. O próprio acordo sobre o qual estamos a fazer este workshop, debaixo do qual estamos a fazer este workshop, o acordo que, no fundo, apoiado pelo Fundo Ambiental, mas que envolve as empresas do setor, as associações setoriais e a Agência Portuguesa do Ambiente, o INPIC, etc. Tudo isso demonstra que, de facto, há um envolvimento e há um empenho para resolvermos muitos destes desafios. Só entrando aqui, se calhar, muito rapidamente nos planos em si e naquilo que foi aqui identificado nestes 3 documentos em que nós tivemos uma participação, e aqui trabalhámos os 3 casos com a Smart Waste Portugal, e ali no caso da CCDR, desculpem, no caso da Área Metropolitana do Porto não foi com a Smart Waste, mas foi com a FCT Nova. Estes trabalhos, de facto, tiveram toda esta fase de diagnóstico. Muitos dos temas que foram falados anteriormente no âmbito mais nacional foram confirmados ao nível mais local, e muitas das ações talvez fossem aqui neste âmbito mais práticas, ou seja, falámos muito de logística, falámos muito de articulação entre as câmaras municipais, entre os técnicos, etc., mas de alguma forma há uma coerência naquilo que era a visão macro e das empresas que estavam no grupo de trabalho e aquilo que era a visão dos municípios e das comunidades intermunicipais e da área metropolitana, neste caso, que as respostas eram sempre sobre este modelo também de uma economia circular, ou seja, tentar aumentar a valorização, tentar aumentar aquilo que eram os instrumentos como as compras públicas ecológicas para fechar o ciclo de materiais. Eu queria acabar esta primeira parte, e eu penso que estou a controlar mais ou menos bem o tempo, queria acabar esta primeira parte a fazer aqui uma rápida referência. Ou seja, nós falámos muito daquilo que era vou dizer, o histórico / ponto de situação, mas há aqui a pergunta, se nós quisermos olhar para a frente, o que é que são as grandes tendências?
não entrando, se calhar, naquilo que são as tendências sobre as próprias técnicas construtivas, podíamos também ter essa discussão sobre se vamos ter o mesmo tipo de construção que tínhamos, se calhar, nos últimos 10 anos. É um ponto de interrogação bastante pertinente. Mas apostámos aqui mais em discutir aquilo que são as tendências regulatórias ou estratégicas. E há aqui dois que estão intimamente ligados, dois temas que têm a ver com este tema que é a Renovation Wave, uma estratégia, uma comunicação da Comissão Europeia que aponta para a necessidade de nós apostarmos de forma massiva ou mais massificada na renovação dos edifícios, nomeadamente para resolver três questões: a parte da pobreza energética e no fundo, tentar trazer para o pelotão aquilo que são os edifícios com pior desempenho ambiental ou, energético, a utilização de materiais mais sustentáveis, a descarbonização de toda a fase de todos os consumos de aquecimento e arrefecimento, ou seja, de climatização, no fundo para reduzir aquilo que são as emissões, voltamos ao início, aquelas que são as emissões na fase de uso, mas também na fase da própria construção. Era isso, no fundo, que esta Renovation Wave apontava. Isto depois teve uma tradução mais concreta, ou seja, mais em forma na proposta da diretiva, ou seja, proposta, aqui a palavra-chave proposta, ou seja, ainda poderá sofrer grandes alterações, e nem sempre para, como nós vimos nos últimos anos, não no sentido de diluir algumas destas metas, mas a revisão da diretiva sobre o desempenho energético dos edifícios já aponta, já é mais exigente. Se nós há uns anos falávamos de Net Zero Energy Buildings e até de alguma forma, desculpem a expressão, mas havia algum ceticismo se que de facto conseguiríamos ter Net Zero Energy Buildings, hoje em dia já estamos a falar de mas Carbon Zero, edifícios Carbon Zero, ou seja, que as emissões líquidas de gases com efeito de estufa ou de carbono equivalente será neutro. Em edifícios públicos, esse objetivo, novos edifícios públicos, esse objetivo é já para 2027 e em 2030 para todos os novos edifícios. Mas, além disso, muito interessante também, é que a proposta diretiva traz uma perspectiva de ciclo de vida que, corrijam-me se eu estiver enganado, mas penso que seja a primeira vez que se coloca numa diretiva esta necessidade de reportar as alterações, a pegada de carbono, numa perspectiva de ciclo de vida. E a partir de 2030, o que a proposta diretiva diz, é que todos os novos edifícios, além do certificado energético, ainda terão de incluir o potencial impacto em alterações climáticas, em inglês tipicamente chamado Global Warming Potential. Ou seja, teremos qualquer coisa como o edifício A. Eu, se for procurar uma casa nova, para habitar, por exemplo, ou um novo escritório, eu terei no certificado energético, além da classificação, do AG, o AG, terei também aquilo que é a pegada de carbono por metro quadrado. E isso terá um efeito, também parece-nos bastante relevante, quer na fase de avaliação, ou seja, vamos obrigar a toda a nova construção a já ter esse tipo de avaliação no próprio design, porque será um fator competitivo no momento da venda. Mas será também um fator para o consumidor escolher melhor, porque os graus A, G, de facto, também não são, a diferenciação não permite uma diferenciação tão fina como, por exemplo, uma pegada de carbono. Finalmente, só para também referir que na proposta diretiva também se fala de uma necessidade, e aí vai-se claramente, é referido que a prioridade do investimento será atacar aquele que é o 15% do parque edificado com pior desempenho energético, que é a classe energética G, por definição, o G será os 15% com pior desempenho, e puxá-los para cima. Ou seja, se nós pensarmos nisto, estamos a falar de muitas daquilo que é a edificação mais antiga, com pior desempenho ambiental, que vai ter que sofrer intervenções bastante profundas, e novamente vem o termo do Deep Renovation, vão ter que sofrer intervenções profundas para conseguir atingir este nível de desempenho energético. E a esta altura já estão a perguntar, mas o que é que isto tem a ver com RCDs? O que nós vamos ter, se estas estratégias todas forem concretizadas, nós vamos ter uma tipologia de RCDs bastante diferente, que em Portugal não é assim tão comum. Como dizem alguns operadores com quem nós temos contactado, que eles tratam, acima de tudo, RCDs de nova construção, e RCDs de demolição são temas diferentes. Nós aqui vamos ter um aumento daquilo que são os RCDs de obras de
não é bem de demolição, mas de renovação, e são perfis diferentes e têm desafios diferentes. E as quantidades vão certamente aumentar significativamente e provavelmente vamos aproximar-nos, naqueles indicadores de produção da RCD, vamos aproximar-nos dos outros países europeus, principalmente a Europa Central, onde a renovação é muito mais vincada, ou o peso da renovação é muito maior do que o peso da nova construção. Paro aqui e para dar aqui também tempo a toda a gente para descansar da minha voz, mas Marco, por favor, introduz as questões que possam existir. Muito obrigado pela intervenção, por esta contextualização. Portanto, abrir então aqui um pouco esta sessão à discussão. Quem quiser participar, colocar alguma questão, por favor, coloque a mão no ar, que eu darei a palavra logo que possível, ou então que coloque as questões no chat, que também eu irei controlando e irei também colocando essas questões ao António Lorena. António, agora, enquanto não houver aqui nenhuma mão no ar, uma questão minha, que é realmente esta parte final, é um ponto bastante interessante, porque com esta vaga de renovação, um dos problemas que têm vindo a ser identificados é a existência de isolantes térmicos que estão obsoletos ou que estão reduzidos e que passam a representar, neste novo tipo de edifícios, um desafio acrescido para a sua, seja reciclagem, seja o que for. Qual é que é a opinião que tens da tua experiência? Eu acho que há aqui dois temas, ou seja, especificamente sobre isto, sobre esta parte do isolamento térmico, há aqui duas questões que vão ser chave. A questão do que é que nós temos hoje nos edifícios, e muitos edifícios, na verdade, são caixas de ar. Eu vivo numa casa em que, infelizmente, entre os dois tijolos só há ar. Gostava muito de ter um isolante térmico, ajudava muito à minha conta da luz. Mas eu acho que os materiais que ainda estão a ser utilizados vão ser resíduos. Alguns deles poderão até ter características de resíduos perigosos, como sabemos, e o custo deste tratamento, o custo de encaminhamento destes resíduos é bastante elevado e convém que eles sejam separados. Voltamos um pouco àquela parte em que eu referi, isto na verdade temos que passar muitos dos assuntos assim por cima, à tangente, mas a questão de nós conseguirmos separar, de termos um guia, por exemplo, sobre a separação de resíduos em obra, é chave para nós conseguirmos, por exemplo, manter os isolantes, os materiais de isolamento térmico separados, que têm alguns deles características de perigosidade, para não encarecermos toda a gestão de RCDs e para garantirmos que depois os RCDs podem ser reciclados. A segundo lado desta conversa é, quando nós fizermos esta renovação, vamos ter que encontrar ou vamos implementar em muitas habitações, ou muitos edifícios, não são só habitações, novos tipos de isolamento térmico. E a questão de qual o material que vamos utilizar é chave, porque nós temos isolamentos térmicos em que há uma pegada de carbono elevada, tudo o que seja à base dos poliuretanos, etc., tem uma pegada ambiental também elevada, porque aqueles no fundo, são polímeros de derivados de petróleo, etc., é um plástico. E temos, por exemplo, materiais de base biológica, não é? Que também têm sido defendidos. Aliás, eu penso que aquele apoio do fundamental para o apoio à eficiência energética nos edifícios tem precisamente lá materiais biológicos que podem ser financiados. Ou seja, há uma necessidade de nós termos no mercado uma oferta de produtos que sejam com pegada de carbono baixa, desculpem, só para fazer a relação, tem que ter uma pegada de carbono baixa, não é só... porque precisamente esta questão da classificação dos edifícios em termos de carbono, no ciclo de vida, nós vamos ter que contar com a pegada de carbono desses materiais. Ou seja, para nós mantermos a pegada de carbono do edifício em valores baixos, vamos ter que, por exemplo, utilizar materiais como a cortiça expandida, esse tipo de materiais de base biológica em que há até um sequestro de carbono, são negativos em termos de emissões de CO2. Ou seja, há aqui toda uma discussão que tem que ser tida e é bom que o mercado também dos produtos de construção se prepare para dar uma resposta a essa necessidade que vai surgir. Obrigado, António. Dar então aqui a palavra à Ana Rebelo, por favor. Ana Rebelo levantou a mão, portanto, se fizer o favor. Sim, olá, boa tarde. É isso, é.
Boa tarde. Boa tarde, António Lorena. Boa tarde. Boa tarde. Eu pertenço ao município de Vila Real e acho que neste caso nós estamos a avançar muito já, muito para a frente, porque eu estou a ver aqui abraços com a Câmara de Vila Real de Trás-os-Montes, estou a ver aqui abraços com o local onde eu vou depositar os resíduos. Neste momento estou a levá-los para uma pedreira. Estou a falar de resíduos do âmbito dos municípios, compreende? Que é da gestão de resíduos que se está aqui a tratar. Sim, sim. Da responsabilidade da Câmara, claro. Da Câmara, da responsabilidade da Câmara, porque os outros temos o plano de gestão de resíduos, estão integrados nas obras, não é? Claro. E os empreiteiros normalmente já têm esse plano e têm que encaminhar os resíduos. Agora, no que diz respeito aos resíduos dos municípios, neste momento o que eu estou a fazer é uma situação bastante, vai contra as regras e vai contra a legislação, que é, no fundo, aceitar os resíduos sem LER, sem nada, porque não vou aceitar o LER de Dona Maria, porque ela nem sequer tem EGAR, porque não está registrada no CILIAMB, não é? Eu tenho que aceitar estes resíduos e encaminhá-los, como é lógico, não é? Sim. Não posso deixar que isso fique assim. E, por outro lado, neste momento, nós estamos a tratar de resíduos 17, como é que é? Aqueles, os resíduos, sim, os 17. Os inertes, praticamente. E nós estamos a falar muito já para a frente, não é? Porque nós, neste momento, aqui, tenho muitas dificuldades realmente em gerir os resíduos, os inertes mesmo, os inertes, não é? Sim, sim. E por outro lado, também, aqui a nível de... E agora ainda bem que já saiu esta nova legislação, que vai obrigar a que realmente os empreiteiros se registrem no CILIAMB e não só, não é? Porque realmente, mesmo os próprios empreiteiros que existem, os pequenos empreiteiros, nenhum deles está inscrito no CILIAMB, não é? Claro. Não Sim. temos essa quantificação que falou, não é? Ela realmente é dúbia, porque eu próprio estou aqui com as quantidades de resíduos, eu não sei de onde é que eles vêm, sei de onde é que eles vêm, porque eles são produzidos em casa de uma certa pessoa, não é? Mas isso depois não fica escrito no CILIAMB, não é? Não fica. Relativamente à taxa de gestão de resíduos, também falou. A taxa de gestão de resíduos, nestes casos, onde existem estas deposições de resíduos, no caso dos aterros que não necessitam da autorização da Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, que é só mesmo da parte da economia, não é? Sim. Nem sequer existe taxa de gestão de resíduos, não é? Certo. Sim. Era exatamente isso. Não há taxa de gestão de resíduos e, portanto, é barato depositar em pedreiras e também não há alternativa aqui em Vila Real, por exemplo, teríamos que levar para o Porto, não é? Nós não temos realmente aqui alternativas e neste momento realmente a nova legislação de resíduos veio impor aqui um certo ponto final e espero bem que isso vá para a frente e que a parte de fiscalização também ajude. Relativamente aos resíduos dos empreiteiros, que são os empreiteiros que os produzem, apesar do dono de obra. O dono de obra, quando pede um serviço ao empreiteiro, o resíduo passa a ser do empreiteiro, certo? Pelo menos na nova legislação é assim que é, não é? Então acho que se é que eu entendi bem. Sim, quer dizer, nas situações em que fala, a Ana Rebelo, há uma situação aí que a legislação... se alguém, por exemplo, estiver a assistir da APA e quiser interromper-me, porque certamente se explicará melhor, mas o caso de as obras, por exemplo, obras de bricolagem feitas por indivíduos, ou seja, por cidadãos, esse material, e há um limite, esse é da responsabilidade da Câmara Municipal. É do município, Exatamente. Sim. Estou a falar, mas neste momento, a nova legislação, sim. Quando eu peço, imagino que sou eu, que vou peço uma prestação de serviço a um empreiteiro, a responsabilidade pelos resíduos passa a ser do empreiteiro. Sim. É assim, não é? É isso, não é? Sim. Pelo menos foi isso que me deu a entender, que me deu a entender a nova legislação. E isso é muito bom, porque obriga a que os próprios empreiteiros se comecem a mexer e a reportar os seus resíduos, não é? No fundo. Porque realmente até agora eles não têm isso, não tinham, e eu ajudava muitos, porque realmente eles não sabiam, e mesmo sou eu muitas vezes que ajudo aqui
a ajudá-los a inscreverem-se no Silente, que eles nem sequer sabem, não é? Claro. Nós estamos muito atrás ainda, e eu estou a ver realmente que o António Lorena está a falar muito à frente, e eu estou a ver aqui muito atrás ainda, muito na cauda, compreende? Deixe-me dizer, não é propriamente em defesa, mas comentando isso que está a dizer, eu não sei se o Mário Ramos está a assistir à sessão, mas o Mário fez um trabalho, o Mário no âmbito é investigador da FCT Nova. Sim. Ele fez um trabalho dos mais interessantes que eu vi nos últimos anos, quer dizer, o mais interessante que eu vi sobre este tema, em que ele de facto foi fazer inquéritos aos empreiteiros, de acordo com os alvarás, etc. Ou seja, estamos a falar de empreiteiros com alvará, não estamos propriamente a falar de biscateiros, desculpem a expressão, que é o caso, é uma grande franja que nós temos aqui. Claro. Pode ser uma franja, mas contabilizando isso tudo, isso dá um enorme empreiteiro, não é? Sim, exato. Mas parece-me que é uma parte, vamos dizer, de uma economia informal, que de facto não será, quer dizer, não se conseguirá, não há um mecanismo, não há uma legislação que de repente se passe e isso deixa de existir, porque isso faz parte da própria, eu vou dizer, quase da estrutura social, e em muitos locais são precisamente essas as entidades disponíveis para fazer trabalhos, ou seja, não há propriamente para pequenos trabalhos, são esses que existem, pronto. Aqui a questão é garantir que, parece-me que aqui a questão-chave é garantir que, pelo menos a infraestrutura que existe, por exemplo, do lado dos municípios, consegue, estou a dizer infraestrutura não é propriamente só equipamentos, mas que haja, por exemplo, capacidade para fiscalizar e que as pessoas tenham consciência que quando vão colocar, por exemplo, vão fazer uma descarga partiram uma cozinha e vão fazer essa descarga desse entulho para uma vala ou para uma ribaceira ou para o que for, que eles sintam que isso não é possível, percebe? Mas isso eles já sabem, O que eu acho que devia ser... Eu acho que em alguns municípios... Sim, força, desculpa. António, só para dizer uma coisa, eu acho que nós, neste aspecto, nós conseguimos acabar com os sucateiros. E se calhar também conseguiríamos acabar com os biscateiros, desculpe lá o termo, e sucateiros também, desculpe lá o termo, mas acho que é por aí que nós deveríamos ir. Se conseguimos acabar com os sucateiros, não é? Neste momento, para licenciar um sucateiro é muito complicado. É complicado no sentido de haver regras, não é? Ser regrado. Acho que os biscateiros também tinham que ser regrados, não é? eu não defendo sim, não sou propriamente o representante da Associação dos Biscateiros. Não. Estou a brincar, mas parece-me que mais do que... Eu acho que tem que se garantir a sensibilização. Eu acho difícil... Mudança de mentalidades, não é, António? Sim. Mudança de mentalidades. Sim, certo. É no fundo isso. Isso que acontece em todos os setores, não é só neste... A mudança de mentalidade de quem pede essa obra, certo. Ou seja, quem contrata e diz, você não vai descarregar ali, você entrega no ecocentro, isso é fundamental, sim. Sim. Obrigada. Anabela, obrigado pela sua intervenção. Obrigada. Ora, aqui mais uma intervenção, então, da Cláudia Escaleira. Por favor, Cláudia. Pode ligar o seu microfone. Já lhe dei permissão, portanto pode, quando quiser, liga o microfone e intervém, por favor. António, enquanto a Cláudia não entra, aqui realmente é a mudança, quase uma mudança de paradigma, não é? Que é, em vez de resíduo, recurso, não é? E isto acho que tem que ser um bocadinho esta mudança de mentalidade e esta ideia que tem que passar, e as pessoas começarem a ter esta percepção em termos das matérias-primas e dos valores acrescentados que podem retirar dali. E acho que isso resolveria também uma parte disto, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que a lógica isso pode-se transformar em vários argumentos. Um deles é a criação de emprego, ou seja, quando nós aproveitamos estes materiais, encaminhamos para o destino certo, nós estamos a criar oportunidades de negócio. Exatamente. Alguém pode beneficiar do valor económico desses materiais. Temos também o lado do ambiente, não é? Quer dizer, quantos
quanto nos custa nós às vezes a caminharmos aí em zonas, a fazer caminhadas aí mais pela natureza, e quando encontramos esses depósitos, eu vivo numa zona relativamente rural, e ainda há 2 dias estava a passear o cão e vi ali um monte que apareceu numa noite, pronto, um monte, e tenho muita pena não ter apanhado em flagrante, por sinal. Aliás, aqui a Vanessa R no chat diz que a mudança de mentalidades, infelizmente, só vai ser alterada com fiscalização e aplicação de coimas. Sim. Portanto, se calhar esta parte punitiva, eu por acaso não concordo integralmente. Eu acho que a parte punitiva, só por si, não pode não ser vantajosa. Tem que ser um conjunto das duas. Lorena, o que é que dizes de esta situação? Concordo. É difícil. Eu acho que ambas, é uma daquelas situações em que nós temos que ir desculpem a expressão novamente, mas assim num jeito coloquial, é pôr a carne toda no assador. Porque as pessoas, nós não podemos tratar o cidadão como uma massa uniforme de opiniões. Ou seja, há cidadãos que são claramente motivados pela punição, há outros que são motivados pelo benefício da sua ação. Ou seja, eu acho que precisamos dos dois tipos ou seja, o chicote, não é? O chicote. Exatamente. Sim, acho que temos que usar todos os instrumentos que temos neste caso, mas sem dúvida que sem fiscalização, se as pessoas sentirem que não há... Aliás, eu coloco em causa, não tenho dados, mas só com aquelas sondagens que nós fazemos à nossa volta, a maior parte das pessoas não sabe o que fazer aos RCDs. Se eu fizer uma pequena obra em casa e fizer a substituição de uma cozinha ou de uma casa de banho, a maior parte de nós não sabe onde é que pode ir entregar esse material. E só essa ausência de informação acho que leva a que haja este tipo de gestão desadequada dos RCDs. António, aqui Carla levantou a mão. Por favor, Carla, se quiser intervir, microfone. Sim, muito boa tarde. Boa tarde. E antes de mais, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu gostaria só de colocar uma questão nos eventos que já realizaram anteriormente. Ficou aqui num deles aberta a possibilidade e a vossa receptividade de criarem uma base de dados com uma lista de possíveis locais para encaminhamento, quer de solos e pedras, ou solos e rochas, e também, porque não, também para locais onde possam receber RCDs, que estejam interessados. Eu gostaria de saber se isso já está em andamento, se já há algum planeamento relativamente a isso, porque sem dúvida seria vital para nos ajudar na nossa gestão diária deste tipo de materiais e resíduos. Obrigada. Muito obrigado. Acho que isso é para Marco. Acho que é para aqui é para o Build Collab. O Build Collab, portanto, identificou, principalmente nos 2 primeiros workshops associados a este acordo circular, um conjunto de situações para serem consideradas no desenvolvimento do plano de ação para a circularidade na construção. Esse é um dos parâmetros que está assinalado, que será algo, em termos de plataforma ou de um hub tecnológico ou o que seja, de forma a ser georreferenciado e permitir às pessoas uma gestão quer da oferta, quer da procura. Portanto, está sinalizado, vai ser considerado neste plano de ação, porque já, como lhe disse, tinha sido anteriormente identificado, mas nós ainda não estamos a desenvolver, pelo menos nós, Build Collab. Não sei se por acaso o António tem conhecimento de alguma outra entidade que tenha... Nós trabalhamos com a Smart Waste no desenvolvimento de um portal com informação daqueles municípios, municípios/regiões com quem trabalhamos. Existe um site onde existe uma listagem de locais onde se pode fazer a entrega de RCDs, seja operadores privados, ou seja, OGRs, seja municípios com ecocentros, etc. Eu, se não me engano, o site, se forem ao Construção Circular, procurarem Construção Circular /deposite, penso que é assim, mas procurem no Google, será mais fácil, okay. E está lá o mapa. Agora, contudo, não é um mapa para todas as regiões do país, ou seja, não foi um esforço que foi feito com estas entidades, Área Metropolitana do Porto, CCDR Algarve e CCDR Norte, ou seja, esses locais estão abrangidos, mas quando vamos para outras regiões do país, Centro, LVT, etc., não temos esse tipo de informação.
Agora, mas sem dúvida que é uma iniciativa muito interessante. É diferente daquilo que penso que foi sugerido, uma bolsa de terras, de solos e rochas, que são necessários para fazer obra, às vezes para fazer diferentes tipos para vários tipos de obra. Eu acho que isso era uma iniciativa muito interessante. Carla, a última questão, portanto temos que avançar, já vamos aqui um bocadinho atrasados, portanto Carla, por favor, pode tomar a palavra, mas pedia que fosse... Certo. É no seguimento, ou seja, como sei que estão aqui, que já se identificaram algumas câmaras e representantes de câmaras, era também pedir o apoio dessas entidades, nomeadamente nas suas divisões de obras, para poderem, de certa forma, juntamente com o Pelouro do Ambiente, disputar a criação dessas bases de dados, até locais, a nível municipal, não é? Porque isso, sem dúvida, iria ajudar-nos imenso, e acho que a APA está extremamente receptiva, vocês também, Build Collab, para podermos avançar o quanto antes, quer para essa base de dados, solos e rochas e RCDs. Sem dúvida alguma, porque isto, até mesmo isso, pode gerar ou um marketplace, ou o que quer que seja, com esta situação da circularidade, porque lá está, vai haver oferta, vai haver procura, e há mesmo necessidade disto. Portanto, obrigado pela intervenção. António, se não te importares, então, muito bem. por favor. Obrigado. Muito bem, como eu tinha referido, voltando aqui ao seguimento da apresentação, como eu tinha referido no início, primeira parte mais diagnóstica, a segunda mais olhando para aquilo que são, vamos dizer, oportunidades de implementação ou de uma transição para uma economia mais circular no setor da construção e fecho de ciclo dos materiais, neste caso dos RCDs. O tom agora é um pouco diferente, vai ser um pouco mais sobre ferramentas, técnicas, etc., que podem ser utilizadas, mas naturalmente penso que também será importante para discutir muito daquilo que são, onde é que, ou seja, há um conjunto de ferramentas, há pouco ainda usei a expressão de pôr a carne toda no assador, mas de facto nós temos aqui um conjunto de oportunidades e muitas delas são complementares, mas nós, até por uma questão de gestão de tempo, mas quisemos priorizar aquilo que nós identificamos como sendo talvez as oportunidades mais, das maiores oportunidades de implementação de uma economia circular no setor da construção. E um dos temas, como eu já referi no início, as auditorias pré-demolição, nós acreditamos plenamente que isto é uma das ferramentas mais úteis. Não é também por acaso que, quer dizer, ter um guia próprio no âmbito do protocolo europeu do protocolo europeu para a construção e demolição. E queria referir nesse âmbito aqui dois projetos. Aliás, desculpem, antes de entrar só nessas referências, porque na verdade não tenho muito a acrescentar nas referências, demonstram que há equipas bastante empenhadas e ótimas equipas, na verdade, a olhar só para este tema das auditorias pré-demolição. Mas aquilo que nós, deixem-me só dizer que aquilo que nós contactamos com empresas que são especializadas nas próprias atividades de demolição, em que existe uma prática, algumas delas já utilizam isto como uma prática comum, ou seja, são empresas que têm uma prática, uma experiência um conhecimento de experiência de fazer este tipo de atividades, que quando olham para este tipo de protocolos acham que isto é muito relevante, que o setor se coloque de alguma forma todo num patamar mais elevado nestas atividades, ou seja, que atuem nesse sentido. Contudo, acham também que não se pode ignorar aquilo que é a prática comum das empresas mais experimentadas e que estes guias beneficiam muito da experiência, beneficiarão muito, estes guias estão a ser produzidos no âmbito destes projetos, beneficiarão muito da experiência destas empresas especializadas nestas atividades de demolição. Agora, fazendo a referência ao dois projetos, ambos, penso eu, sim, ambos financiados no âmbito do EA Grants. O projeto Closer é um projeto liderado penso eu que é liderado pelo LNEC, aliás, desculpem, é liderado por estas três entidades, o LNEC, a APA e o IMPIC, o objetivo do projeto será produzir um guia, desenvolver o guia porque já existem orientações, mas é desenvolver o guia para as auditorias pré-demolição e ali uma parte da desconstrução seletiva, e depois também um projeto que nós seguimos com bastante interesse,
liderado aqui pela Simbal, pela Comunidade Intermunicipal de Baixo Alentejo, e com a participação de muitas entidades com quem temos trabalhado ao longo dos anos, e que estamos certos que vai ser aqui um projeto bastante interessante e que toca também neste tema das auditorias pré-demolição. Esperamos com muita expectativa os resultados destes projetos, acreditamos que daqui a alguns meses, eu não sei exatamente o horizonte destes projetos, mas daqui a alguns meses, final do ano, certamente teremos aqui instrumentos muito úteis para quem trabalha neste setor. Deixem-me só aqui também fazer uma referência importante. Porque é que nós consideramos que os guias de as auditorias de pré-demolição são fundamentais? Porque ajudarão, e também já fiz esta referência, ajudarão numa fase inicial do processo, ajudarão, por exemplo, a definir os cadernos de encargos, sejam públicos ou privados, não interessa, mas que ajudarão a definir os cadernos de encargos, KPIs, etc., para o próprio ato de demolição. Ou seja, é fundamental separarmos estes dois momentos da pré-demolição e realizar esta auditoria e identificação dos materiais para depois, a seguir, planear, propriamente dito, a fase de demolição e identificar aquilo que são os materiais que podem ser recuperados, etc. Nós, no âmbito também de um projeto que nós desenvolvemos apoiado pelo EA Grants, o projeto de Edifícios Circulares, tivemos a oportunidade de ver alguns casos de estudo onde, tecnicamente, não eram auditorias pré-demolição, mas que tinha havido um cuidado muito grande para identificar elementos elementos construídos, elementos naquele caso de um edifício de espetáculos e de uma escola. Houve um grande cuidado para identificar materiais que podiam ser reaproveitados. Eram projetos, um deles de demolição, outro de renovação, mas elementos que podiam ser reaproveitados ou noutras obras ou na própria obra. E é preciso sistematizar um pouco mais e garantir de forma generalizada que estas práticas são adotadas pelos donos de obras, empreiteiros, projetistas, etc. Muito bem. Outro elemento que nós consideramos que é crítico ou dos mais importantes para a promoção de uma economia circular tem a ver com as compras públicas ecológicas. E muito se tem falado disto, aliás, já houve aqui sessões no âmbito deste acordo, para a circularidade, já foram discutidos a questão das compras públicas ecológicas. Não queremos entrar aqui muito nos aspectos, vou dizer, mais regulamentares do tema, mas só aqui dar dois exemplos de projetos, e podíamos ter dado mais, mas aqui dois projetos que são muito interessantes, na nossa opinião, são bastante interessantes para demonstrar o que é que se pode fazer com as compras públicas ecológicas. Contudo, ponto de ordem, ou um ponto prévio, nós reconhecemos que isto não é um tema fácil para qualquer Câmara ou qualquer entidade pública implementar. Há um nível de conhecimento, de investimento prévio que é necessário fazer para definir critérios, para garantir que estes critérios são atendidos de forma correta e que o mercado consegue responder a esses critérios, no fundo. Mas não é impossível. E de facto, com investimento, com o envolvimento das entidades, sejam os IMPIC, as associações setoriais, os Build Collabs, a ECOP, etc., todas as associações que representam o setor, juntas, estou certo que isto é possível de implementar. E dá um exemplo concreto. No caso da esquerda, é um edifício público para a Administração Pública de Flandres, na Bélgica. E o que eles fizeram foi um conjunto de critérios de circularidade a implementar no edifício, no caderno de encargos, definir um conjunto de critérios relativos à circularidade dos materiais. E, o mais interessante, o que eu queria destacar, é que definiram duas ferramentas que foram desenvolvidas lá por entidades públicas na Bélgica e utilizaram as ferramentas que tinham sido desenvolvidas como, no fundo, o critério, no fundo, envolvia as empresas colocarem os seus projetos nessas ferramentas de cálculo, e essas ferramentas davam pontuações sobre a circularidade do edifício, e era a partir desses critérios de circularidade, dessa avaliação de circularidade, que depois havia uma avaliação técnica. Não era naturalmente o único aspecto em avaliação, mas era um dos aspectos. Ou seja, as ferramentas, e isto liga-se com o que eu vou dizer nos próximos slides, a utilização de ferramentas para avaliação do desempenho ambiental, circularidade, desempenho ambiental, seja, por exemplo, emissões, consumo de água, etc.,
e avaliação da circularidade podem ser o caminho para se conseguir implementar de uma forma mais eficiente ou de uma forma mais assertiva aquilo que são as compras públicas ecológicas. E eu diria que este é um exemplo do mais exigente, do melhor e do mais exigente que se pode fazer. Claro que estamos a falar de projetos de várias dezenas ou centenas de milhões de euros e por isso o pré-investimento na definição, no estudo para como é que se definem estes critérios, justifica-se. É muito mais difícil nós conseguirmos usar a mesma argumentação quando estamos a falar de obras com dezenas de milhares de euros ou pequenos investimentos. O exemplo à direita que eu gostaria de destacar é um exemplo mais, vou dizer, mais direto, e todos estes têm fontes com fichas bem documentadas como é que isto foi feito, por isso podem consultar a informação que nós próprios consultamos, mas neste caso foi um edifício também público, aqui promovido pelo Governo Estadual por Berlim, não sei se é propriamente qual é que é a figura aqui administrativa, mas pronto, foi em Berlim, que com um edifício público, neste caso um edifício de uma universidade, fizeram um piloto, introduziram como critério técnico a incorporação de agregados reciclados no betão, agregados reciclados provenientes da fragmentação do betão, como sendo um dos critérios, e definiram, como na especificação técnica, definiram um conjunto de itens que deviam ser cumpridos e um deles era precisamente a utilização desse material que cumpria um conjunto de critérios e que deveria também demonstrar a experiência da empresa concorrente, neste caso, para fazer a utilização dos agregados reciclados. E esse piloto foi feito em 2013 neste edifício e como a prática teve sucesso, as normas técnicas que existiam davam resposta àquilo que eram as exigências técnicas, não é? E comprovou-se que não acarretavam riscos ou custos significativamente acrescidos na construção. Chegou-se à conclusão que era uma prática que devia ser utilizada e desde aí foi utilizada em muitos outros cadernos de encargos, foram utilizados os mesmos critérios e demonstrando-se assim a praticabilidade de utilizar agregados reciclados na construção destes edifícios, não é este tipo de edifícios, em edifícios. Pronto, ou seja, as compras públicas ecológicas podem ser vistas quase nesta dupla perspectiva de piloto, para, no fundo, abrir caminho para outras entidades poderem utilizar com confiança estes procedimentos, estes critérios. E em Portugal, agora uma avaliação mais qualitativa do meu lado, em Portugal nós temos um corpo técnico bastante, bastante conhecedor destes temas, temos normas técnicas bastante bem trabalhadas e por isso não há aqui nenhuma razão óbvia para que não se consiga fazer este salto. É preciso entidades públicas com escala, que tenham investimentos de dezenas de milhões de euros, que no fundo tenham capacidade para justificar isto nos cadernos de encargos. Naturalmente, a questão da escala é relevante. Novas obras, PRRs, etc., é um campo fértil para se começar para se implementar isto. É claro que já existem grupos de trabalho que estão a olhar precisamente para as compras públicas ecológicas. Há aqui um caminho, estamos com uma janela de oportunidade muito interessante para fazermos aqui um caminho que não é propriamente, agora sendo mais negativo, não é propriamente inovador. Outros países têm feito, nós aqui, adotando aquilo que tem sido feito, claramente não estamos a incorrer a riscos elevados. Ainda sobre práticas na administração pública, voltando só aqui à questão, aumentar a procura por matérias-primas secundárias é um dos aspectos mais importantes para nós implementarmos uma economia circular no setor da construção. A tendência é que nós vamos continuar a produzir mais RCDs do que temos capacidade de incorporar. Isso é pela própria dinâmica do setor da construção, porque estamos continuamente a ser mais eficientes nos processos construtivos e aquele material que está acumulado em estoque tendencialmente é superior àquilo que nós vamos incorporar nas próximas dezenas de anos. Mas pronto, aqui o ponto importante é que nós temos que garantir a procura destes materiais. As compras públicas ecológicas é um caminho
queria aqui referir também aquilo que todos vocês sabem, que a própria legislação estabelece a obrigação de incorporar 10% de material reciclado. Isto é alterado foi alterado pelo 102D 2020, que diz, e aqui citamos, que é obrigatória a utilização de pelo menos 10% de materiais reciclados, no ponto 5, nas empreitadas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, ou seja, só obras públicas. Mas depois tem no ponto 7 também que os materiais referidos no número 5, entenda-se os materiais reciclados, ou que incorporem materiais reciclados, devem ser certificados pelas entidades competentes nacionais e europeias de acordo com a legislação aplicável. E há aqui apesar de isto estar na legislação, há aqui um vazio, na verdade, porque não existe propriamente uma certificação deste material, não existe uma legislação que assim que estabeleça, existem instrumentos que são mais ou menos privados, ou seja, existem sistemas de certificação, mas não são propriamente, não é legislação. Ou seja, existe aqui um vazio que o setor tem dado, e é isso, no fundo, desculpa, é a primeira caixa, não existe legislação aplicável, existem sistemas individuais, aquelas coisas que são normas, tipo das grandes casas de certificação, as SGS, etc., têm sistemas para isso, mas não é uma prática do setor e não é legislação. A prática do setor, na verdade, e também aqui agradeço a algumas das entidades que partilharam esta informação, mas a preocupação tem sido, em muitos casos, a preocupação é de obter declarações individuais dos fornecedores destes produtos de construção, que em muitos casos já incorporam, ou seja, o aço incorpora material reciclado, o cimento incorpora material reciclado, e as empresas têm noção de qual é essa quantidade de material reciclado. Agora, isto não é propriamente uma prática que se possa dizer que não é propriamente defensável, ou seja, isto acabam por ser declarações individuais. Há setores em que isso é muito mais difícil de mostrar, o setor da cerâmica, por exemplo, e por isso há aqui um caminho, claramente, para fazer. Uma das propostas que têm sido também discutidas, ou uma das ideias que têm sido discutidas, é que com as declarações ambientais de produto nós resolvemos isto, porque a declaração ambiental de produto tem uma certificação ou uma validação associada. Ou seja, eu se tenho o meu produto de construção, um painel ou um pavimento cerâmico ou o que for, isso é quando eu faço a declaração ambiental de produto, eu posso lá inscrever aquilo que é conteúdo reciclado e depois aquilo é validado por uma entidade terceira. É esse o próprio processo das DAP. E isso daria conforto ou daria informação que nós depois podemos utilizar para calcular estas metas de incorporação de material reciclado. Agora a questão é que a generalização das DAP não é uma tendência evidente do mercado, e se nós fizéssemos isso rapidamente poderíamos, ou seja, se nós começássemos a exigir declarações ambientais de produto nos cadernos de encargos ou na auscultação ao mercado, nós claramente estaríamos a limitar bastante o mercado e poderíamos incorrer em concursos vazios, problemas de concorrência e tudo mais. E por isso também não nos parece que é a solução. Existe uma ISO 14021, que são as autodeclarações ambientais, que também são muito associadas ao conteúdo reciclado, só que não são certificáveis. É uma daquelas normas em que não é certificável, ou seja, não há um processo associado de certificação e por isso é voluntário. E isso faz com que também não seja propriamente uma boa resposta. Apesar de, eu falo deste caso, porque, por exemplo, em Inglaterra é a proposta que uma entidade pública inglesa faz, é que as entidades fornecedoras, os fornecedores de materiais de construção, adotem a ISO 14021. O que é que nos parece que é o caminho? Benchmark setorial, promovido pelos próprios setores, ou seja, deixaríamos de ter bónus de pedir a cada fornecedor de produto de construção essa informação. Se eles tiverem, ótimo, essa informação pode sobrepor-se àquilo que seriam benchmarks setoriais. Isto claramente era possível, ou seja, fazer um benchmark setorial à cerâmica, ao cimento, aos produtos metálicos, etc. Porque, de facto, o mercado, muitos destes produtos têm, de alguma forma, essa tipificação, ou seja, não varia de ano para ano, nem de gama de produto, ou seja, há uma certa homogeneidade das empresas no setor,
E fazendo esse benchmark e atuando naquilo que são as grandes quantidades de materiais associadas à construção, nós rapidamente conseguimos chegar aqui a valores setoriais e deixaríamos de ter esse ónus nas empresas individuais. Há aqui a oportunidade de fazer DAPs também setoriais, ou seja, isso, quando os produtos são relativamente homogéneos, um setor pode propor-se a fazer uma declaração ambiental de produto para todo o setor. Imaginem o cimento com a norma qualquer coisa, com especificação uma certa especificação. O cimento Portland, por exemplo. Sabemos que para Portugal tem uma certa tem um certo desempenho técnico, tem um certo desempenho ambiental, etc. E poderia-se pensar em fazer esse caminho. Isto tudo para nós conseguirmos responder de forma séria a esta questão das metas dos 10%. E o segundo ponto, que não é propriamente uma resposta, não é propriamente uma solução, mas nós com essa informação depois conseguimos com muito mais precisão dizer o que é o benchmark, ou seja, desculpem, o que é que deveriam ser os objetivos por tipologia de obra. Porque claramente há obras em que a possibilidade de incorporar 10% de materiais reciclados é muito simples, ou seja, quase por definição vamos incorporar mais material, por exemplo, estruturas metálicas, de aço, o aço tipicamente incorpora muito mais do que 10%, ou seja, se a obra for predominantemente de aço, nós vamos rapidamente ultrapassar estes valores. Se for uma obra com muita, desculpem, de alvenaria, com uma grande incorporação de cimento, também provavelmente já vamos estar a ultrapassar os 10%. Precisamos de pensar de uma forma talvez mais sofisticada destes objetivos para conseguirmos que sejam ferramentas verdadeiramente para aumentar a procura pelos materiais reciclados. É essa a mensagem principal. Muito bem. Até aqui foram um pouco abordagens, vou dizer, mais metodológicas, mais posicionamento do setor. Queria entrar aqui numa componente diferente e que tem a ver com ferramentas mais práticas, folhas de cálculo, programas e software, etc. Porque isto tem também sido uma das grandes apostas, e aqui também estamos a falar um pouco em causa própria, mas tem sido uma das apostas de muitas das entidades em Portugal que estão envolvidas no setor. E eu farei aqui no fundo aqui a introdução a alguns projetos que estão a ser desenvolvidos, só para demonstrar aquilo que provavelmente nos próximos anos poderão ser, eu não vou dizer standards, não vou ter essa arrogância, mas poderão ser utilizadas pelo setor de forma a promover a circularidade. Pronto, o primeiro exemplo que eu quero dar foi de um projeto em que nós participámos, um projeto liderado pela Smart Waste Portugal, com a participação da FEUP e da PTPC, e que no fundo traduziu-se em vários outputs, mas um deles foi este guia das boas práticas para a promoção da circularidade nas declarações ambientais do produto. Quem não conhece as declarações ambientais do produto, no fundo, mapeiam os impactos ambientais na fase inicial, que é o produto de construção, depois na fase do transporte, distribuição, logística, etc., e na fase de utilização do edifício, ou do produto, neste caso. A partir de 2022 passará a ser obrigatório incluir também a avaliação ambiental do fim de vida do produto e os benefícios que a reciclagem desses produtos podem trazer, que era um tema que muitas vezes as declarações ambientais do produto não chegavam a incluir. E a partir de 2022 isso será obrigatório. E o que nós preparámos foi um guia, no fundo, a apoiar como é que isso se faz, no fundo, para que todas as entidades que queiram desenvolver DAPs possam melhorar ou possam fazer essa introdução da fase C e D, que no fundo é o fim de vida e os benefícios da valorização. Mas também fizemos outra coisa. As DAP permitem introduzir outras informações. É, no fundo, um caixote onde se pode colocar muita coisa. E aquilo que nós propusemos foi também utilizar métricas de circularidade e, em particular, sugerimos a utilização de um índice proposto pela Ellen MacArthur Foundation, a introdução desse índice nas DAP. E esse índice aqui está representado, no fundo, fizemos aqui um copy-paste, só para vos mostrar que, no fundo, este índice o que pega é a informação do material de entrada, no que é o material, no que é o destino do material no fim de vida e como é que o material se compara com a média da indústria em termos de tempo de vida
e utilização, ou seja, a intensidade da utilização. E com essa informação nós conseguimos calcular índices de circularidade e incluir essa informação nas declarações ambientais do produto. E essa informação, juntamente com aquilo que já é a prática comum das declarações ambientais, que é, no fundo, a informação de pegada de carbono, consumo de água, por aí, nós temos uma visão muito completa do que é o desempenho ambiental de um produto em todo o seu ciclo de vida. E isto, apesar das DAP continuarem a ser eu diria, de forma algo surpreendente para mim, que nós em Portugal temos muito pouca adoção das declarações ambientais de produto, estas guias e estas ferramentas complementares ou que apoiem o desenvolvimento das DAP, se conseguirem facilitar, nem que seja um pouco, esse processo, é um esforço que nos parece bastante meritório. Desculpem. Sim, ou seja, potencial de circularidade, agora, potenciais benefícios da circularidade. Nós também fizemos no âmbito deste projeto de edifícios circulares, nós, aqui, consórcio, desenvolvemos também uma calculadora. Desculpem, tanto o guia como a calculadora estão disponíveis no site do projeto, se quiserem consultar. Mas também desenvolvemos uma folha de cálculo, que eu, de forma muito resumida, aquilo que essa folha de cálculo permite fazer é nós pegarmos nos mapas de quantidades de uma obra, de uma empreitada, pegarmos nesses mapas, nesses mapas de quantidades. Nós fizemos uma base de dados de produtos típicos para edifícios, focámos particularmente em edifícios. Criámos uma base de dados que tem desempenho ambiental e tem valor económico intrínseco do material. E aquilo que permite é, com a informação que o utilizador introduz, que tem a ver com os mapas de quantidades, ou seja, quantidade de betão que é utilizado, de pavimento de metros quadrados de cerâmico, etc. Com base nessa informação e colocando o destino no fim de vida desses materiais, ou desses elementos construtivos, aquilo dá-nos aquilo que é os benefícios da reutilização, os benefícios da reciclagem e o valor económico que é potencialmente recuperado com estas opções de valorização. Ou seja, aquilo que nós queríamos com esta calculadora era, no fundo, demonstrar de uma forma, eu diria que a sua utilização demora 4, 5 horas para uma obra. Não é possível mapear todos os fluxos de materiais, o que é importante é mapear os principais, as quantidades mais representativas de todo o projeto, mas em quase 5 horas nós chegamos à conclusão de qual é que é a pegada ambiental de uma estratégia de reciclagem / reutilização, qual é que é uma pegada ambiental de uma estratégia de vai tudo para aterro. Ambiental, desculpem, e económica. E nós acreditamos que nós, no fundo, a conhecermos estes valores, a termos uma perspectiva do que é que podem ser estes valores, isto permite, no fundo, ajudar o decisor, muitas vezes o dono de obra que tem que definir os custos base ou que tem que definir nas especificações qual é o destino aos materiais. Esta informação pode ser bastante útil. Novamente, voltamos àquele exemplo que eu dei em Flandres. Este tipo de ferramentas, e aqui não digo que é exclusivamente esta, naturalmente, mas este tipo de ferramentas podem ajudar muito o decisor, quem contrata a obra, a exigir algum tipo de práticas e a conhecer as consequências dessas práticas. Para não ser só projetos em que nós participamos, queríamos aqui também fazer referência a um conjunto no fundo, não é o único, mas é aqui um projeto muito interessante, que foi partilhado aqui pelo próprio Build Collab, que está a desenvolver uma ferramenta que, no fundo, como aqui está representado e está tudo em inglês, porque o trabalho tem sido todo desenvolvido em inglês, e o Build Collab, aquilo que nos explicaram na preparação desta sessão, foi que, no fundo, a ferramenta o que pega na informação que está, no fundo, incluída no modelo BIM do edifício, que, no fundo, é informação geométrica, não é? Informação dos elementos do edifício, e cruza essa informação com informação técnica, esta, como estão aqui a ver, mas também informação ambiental, as EPDs são as DAP, cruza os dois tipos de informação, a informação geométrica com a informação ambiental, técnica, e calcula depois todo o desempenho ambiental do edifício
ou pode ser até de uma unidade do edifício, por exemplo, uma parede ou qualquer coisa assim, que é constituída por vários materiais, mas calcula o desempenho ambiental. Qual é aqui o grande objetivo? O objetivo é conseguir fazer isto da forma mais facilitada possível, ou seja, utilizando um standard que hoje em dia, para praticamente todos os edifícios com alguma dimensão devem ser desenvolvidos em BIM, com um modelo BIM, é de cruzar de uma forma muito facilitada uma avaliação ambiental. Isso, novamente, vai facilitar todo o processo. Aquele exemplo, novamente, o exemplo que eu dei de Flandres, um dos elementos que era exigido era que toda a avaliação ambiental do projeto fosse feita com base no modelo BIM. Ou seja, isto é possível que daqui a alguns anos estejamos a discutir que isto é o standard uma contratação pública, uma obra pública que exige este tipo de informação incluída. Voltando aqui a projetos em que nós participamos, este projeto em que temos o prazer de trabalhar com várias entidades, o Central BIM, o Técnico, um promotor imobiliário, a Vic Properties, o Ateliê de Remédios e também uma universidade norueguesa, a NTNU. Aquilo que estamos a desenvolver é uma ferramenta parecida com aquela que acabei de referir, mas em vez de olhar para exclusivamente o lado do desempenho ambiental, estamos a olhar também para o potencial de circularidade. E isto é feito, isto é um esquema bastante complexo, não temos aqui propriamente, mas a informação está toda disponível publicamente, há vídeos no YouTube se quiserem consultar, mas no fundo o cerne do modelo que está a ser desenvolvido, aqui em grande medida pelo técnico, é fazer esta parte de identificar os elementos, no fundo isto é o que o utilizador faz, que o utilizador tem que identificar os elementos, por exemplo, de uma renovação que vai manter, demolir ou vai introduzir, e depois introduzir informação sobre como é que estes elementos são conectados, ou seja, como é que vai ser feita a separação, que tipo de elementos ligantes é que são utilizados. E com essa informação é calculado o potencial de disassembly, de desmontagem, dos vários elementos do edifício, e depois há todo um algoritmo, uma função que faz o cálculo da avaliação da circularidade do edifício. E isto cruza com um trabalho, com uma outra parte que tem a ver com uma base de dados que está a ser desenvolvida, neste caso mesmo pela 3Drivers, que é uma base de dados de desempenho ambiental, tipo de ligações, etc., para vários elementos construtivos. E isto, novamente, muito parecido com o que acabámos de referir, o que permite é, pegando um modelo BIM do edifício, cruzando a informação com uma base de dados ambiental, nós obtemos um cálculo daquilo que é o potencial de circularidade de um edifício. Isto, no fundo, é só um boneco para mostrar aquilo que... um boneco, ou uma representação gráfica, desculpem, daquilo que são depois os outputs. No fundo, a pessoa consegue ver para os vários elementos de forma individualizada o que é que são depois os potenciais de circularidade, ou seja, se o elemento verde pode ser facilmente recuperado, reutilizado ou reciclado, elementos a vermelho menos, têm um menor potencial. Depois, aquilo que nós temos são scores, índices, pontuações de circularidade para o edifício, etc. Permite-nos também calcular depois o desempenho ambiental, pegadas de carbono, etc. E percebemos quais as quantidades que têm potencial de serem recuperadas, reutilizadas, recicladas ou deitadas ou enviadas para aterro. No fundo, novamente, são ferramentas de apoio à decisão, seja para arquitetos, donos de obra, etc. Muito rapidamente, a base de dados que nós estamos a desenvolver é representada por este diagrama relacional, um termo mais para a informática, mas no fundo o que isto tem aqui tem informação sobre os elementos, construtivos, o tipo de materiais, o desempenho ambiental está nesta lista de parâmetros, ou seja, isto no fundo cruza diferentes fontes de informação e nós no final depois o que temos é uma base de dados agregada, que tem informação de circularidade, tem informação ambiental, tem informação técnica, tem toda esta informação que é necessária para fazer este tipo de cálculo. Isto são projetos que estarão, no fundo, os seus resultados estarão até ao final do ano, públicos, disponíveis publicamente, e eu só queria destacar
que, de facto, novamente, voltando ao início da nossa conversa, hoje há aqui um potencial de transição muito grande. Nós estamos a assistir a um momento de transição muito grande, tal como eu aqui fiz referência aos projetos que nós estamos envolvidos, porque, de facto, conhecemos por dentro, não é? Mas há muitos outros projetos que estão a ser desenvolvidos que nos suscitam muito interesse, que parecem que vão ter resultados muito importantes, e por isso eu penso que é um momento muito interessante para estarmos a viver e a ter estas discussões sobre RCDs, sobre circularidade, etc., porque no final do dia vamos estar aqui, daqui a um ano, diria, vamos ter um manancial de ferramentas que poderemos utilizar em várias fases da cadeia de valor. Temos aqui um conjunto de ferramentas que poderemos utilizar e, no fundo, dar um salto qualitativo em muitos daqueles desafios que nós identificámos logo ao início, que identificámos no diagnóstico. Pronto, dito isto, para fechar aqui a minha intervenção, só aqui para sumarizar muito do que foi dito. Primeira parte, diagnóstico, é uma mensagem muito positiva. Parece-nos Portugal tem feito um caminho bastante positivo nos últimos anos. O envolvimento das empresas, dos municípios, da administração pública, etc., vê-se claramente resultados. Temos hoje muito mais entidades, empresas, etc., envolvidas nestas discussões. Estes seminários têm uma participação muito grande, muito maior do que discussões que temos noutros tópicos, e isso mostra a vontade de dar resposta aos problemas do setor. Há ainda vários desafios, isso é o normal, mas, quer dizer, com este envolvimento, certamente que as respostas estão aí ao virar da esquina. Na questão das abordagens para a circularidade, separei aqui, novamente destaco, auditorias pré-demolição, tem que ser uma prática comum. Temos que, daqui a uns anos, olhar para trás e perceber que isto é prática e é standard, e que nós não podemos, não se pode avançar neste tipo de intervenções, não só de demolição, mas nas renovações de edifícios, que isto tem que ser uma prática comum. As compras públicas ecológicas, claramente há um caminho enorme para se percorrer aqui. Há muitas práticas que têm sido testadas nos outros países e que aqui fariam também sentido. E eu foquei nos RCDs, há também exemplos em Portugal. Compras públicas ecológicas na construção, nomeadamente certos níveis de eficiência energética, de utilização de alguns tipos de materiais que são muito irrelevantes, não eram tanto a ver com a circularidade, mais eficiência energética, mas o caminho está mapeado, será para percorrer nos próximos anos. Aumento dos objetivos de conteúdo reciclado e monitorização efetiva. Eu diria que estas são 3 abordagens-chave para avançarmos neste caminho para a circularidade. E depois, finalmente, só esta referência às ferramentas, o que acabei de referir, a utilização de ferramentas mais ou menos sofisticadas, sejam Excel, sejam plugins do Revit, seja o que for, essas ferramentas poderão facilitar muito a introdução de muitas destas discussões de uma forma muito mais prática, sem ser necessário um conhecimento de base profundo, que é, no fundo, aquilo que nós até hoje temos exigido de alguma forma quando dizemos às pessoas para fazerem avaliações de ciclo de vida ou avaliações de circularidade nos projetos. O que estamos a dizer é que os arquitetos todos têm que ter o domínio dessas ferramentas, e isso não é fácil. Mas com estas ferramentas que estão a ser desenvolvidas por várias entidades em Portugal, nós claramente vamos simplificar esse processo e vamos pôr nas mãos dos arquitetos, dos projetistas, etc. Vamos pôr este tipo de avaliações ambientais, de circularidade, etc., de forma muito mais, desculpem, estou a repetir-me, mas de forma simplificada, e assim garantir que não é por falta de tempo, não é por falta de recursos que esses temas não são discutidos na fase de concepção. Pronto, termino por aqui. Coloco-me à vossa disposição para questões. Bom, António, muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção e por esta exposição. Eu agora vou passar só a correr aqui rapidamente as questões que foram colocadas durante a tua apresentação no chat, e depois abriria então para as questões de mão no ar. Uma das partes que foi mais discutida aqui no chat foi
quer para Sofia Romão, para Nélia Rico, Filipe Manuel de Sousa, que tem a ver com o que sentem, quer em termos dos donos de obra e com a incorporação dos agregados reciclados, quer com os centros de gestão de RCDs, a falta de informação, formação e capacitação, ao fim e ao cabo, todos dentro do mesmo bolo. Portanto, isto é uma das coisas que nós, ao longo destas ações, temos vindo a verificar e que mesmo tu, com o teu conhecimento, também tens verificado e vês que é de facto um fator pivotal, não é o que tens? Sim, se posso comentar já, Marco, sim, agora podemos ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, não é? O copo meio cheio, parece-me que temos claramente empresas e entidades públicas, etc., que estão preocupadas e estão a fazer um caminho eu não quero dizer liderança no sentido de mandar, mas estão a fazer o caminho de mostrar que é possível fazer esse caminho. E é natural que haja quem esteja um pouco mais atrás e um pouco mais à frente. Aliás, há pouco Ana Rebelo penso que referiu precisamente isso. Ou seja, às vezes estamos a falar muito à frente, mas ainda é preciso trabalhar o que está cá atrás. E voltamos à questão de que tu próprio, Marco, referiste, da sensibilização, envolver os agentes. Agora, o trabalho que nós fizemos com algumas destas entidades, por exemplo, municípios, claramente a generalidade dos municípios identifica isto como um problema e estão preparados para dar alguma resposta. Faltam recursos. É preciso esse caminho de ir convencendo quem tem a possibilidade de dar os recursos, de os dar. Eu não, como é que eu ia dizer? Eu não vi as coisas de forma tão negativa. Ou seja, eu acho que há empreiteiros que estão também conscientes, há donos de obra que estão conscientes. Agora, como tudo, não se pode... O que estamos aqui hoje a fazer é esse o caminho e não podemos desinspirar-nos ou desmotivar-nos por dizermos, bem, ainda há um caminho, ainda há muitos que não fazem. Não, o que temos que pensar é que nos últimos anos, se calhar, já convencemos muito a estarem deste lado da conversa e a contribuírem e a adotarem... E a ver os benefícios, não é, António? Sim, ao fim e ao cabo, também perceber essa parte, que também é sempre bastante importante. Marco, deixa-me só dizer, desculpa, só para complementar. A quantidade de workshops e etc. que nós participámos, se tiver aqui a representação da Smart Waste, acho que certamente poderá reforçar, mas em 2017, quando fazíamos workshops desta natureza, nós tínhamos 20, 30 participantes e hoje em dia vocês referiram que têm centenas, conseguem ter mais do que 100 pessoas nestes workshops. E isto é um sinal, claramente, que as entidades estão mais preparadas, que o trabalho de divulgação, etc., está mais... feito por entidades como o Bill College, está a ter sucesso. Sim, sem dúvida. Sem dúvida que é uma forma de tentar chegar a mais pessoas e sensibilizá-las para isso. Há bocadinho a Cláudia Escaleira tentou intervir, não conseguiu, teve problemas de microfone e então colocou aqui a questão em que gostaria de ouvir falar sobre a diferença entre as questões específicas dos edifícios que existem, demolições e reabilitação, e aqueles que estão a ser projetados atualmente que apresentam características muito diferentes, nomeadamente ao nível da especificidade da reabilitação nas emissões de CO2 e na contabilização dos elementos a reutilizar neste caso. Portanto, realmente há uma grande diferença, não é? Aí as auditorias de pré-demolição provavelmente poderão ser um fator de grande importância para essa diferenciação, não é? Sim, é assim, deixa-me só aqui fazer um ponto de ordem e agora é defensivo. Nós partimos muito da perspectiva do resíduo, ou seja, esse é o nosso background e olhamos sempre isto da perspectiva do resíduo. E a verdade é que a nova construção, o que está hoje a ser construído, tem, em muitos casos, uma natureza elementar mais complexa, ou seja, temos mais produtos, temos mais compósitos, temos mais materiais que vão ser muito mais difíceis de reciclar daqui a uns anos, do que tínhamos, se calhar, nas casas dos anos 60, anos 70, em que tínhamos uma grande predominância de alvenaria, de tijolo, cimento, calde e madeira no chão, nos acabamentos. Hoje em dia temos uma maior complexidade de materiais. Usamos também menos material, o que também ajuda a manter a pegada mais baixa. Mas eu diria que talvez, não tendo uma resposta muito boa, eu diria que o potencial de reciclabilidade em ambos os casos mantém-se elevado. Ou seja, nós conseguimos ainda reciclar uma grande maioria dos materiais que são produzidos com as técnicas de construção que nós estamos a ver hoje. Agora, eu acho que o desafio é nós conseguirmos minimizar esta pegada material, ou seja, como é que nós vamos conseguir construir casas
com menos materiais, utilizando materiais de base biológica, não fragilizando a própria construção. Fala-se muito do CLT na construção, está-se a usar técnicas híbridas, ou seja, misturar madeira com materiais minerais não metálicos, com cimento, com betão, etc. Ou seja, no futuro, eu acho que estão a aparecer coisas bastante interessantes. Em Portugal ainda se calhar não têm grande expressividade, o CLT, por exemplo, mas a verdade é que daqui a uns anos essa pergunta provavelmente terá mais desafios, ou será mais interessante tentar responder a essa pergunta. Exatamente. Aqui, depois, uma outra observação foi, se calhar uma das soluções será aumentar o preço dos agregados naturais e tornar os agregados reciclados mais competitivos. Se calhar também passará por uma atitude política neste caso, não é? Que terá que passar um pouco por aí. Depois... Sim, é difícil. Eu posso só responder a isso. E a minha resposta sobre esse tema tem sido um bocadinho contrária. Ou seja, sim, é possível. Agora, nós em certas regiões do país, a extração de minerais não metálicos é uma atividade económica muito importante. Relevante. E se nós, sempre numa lógica de taxar aquilo que é a extração de matérias-primas, se nós não pensarmos no tecido económico de algumas destas regiões, o que nós estamos, no fundo, estamos a criar também um problema social. Ou seja, há que ter aqui alguma visão mais integrada, mais holística, para garantir que não estamos a criar problemas de outra natureza ao queremos resolver os problemas ambientais. Agora, sem dúvida que o caminho não é só, encarecer os agregados virgens, mas poderá ser também embaratecer, de reduzir o custo da produção dos agregados reciclados. E aí, custo da eletricidade é um fator relevante, o custo de transporte é um custo relevante, ou seja, tudo o que se possa fazer de inovação tecnológica das trituradoras, desfragmentadoras, fragmentadoras móveis, a otimização da logística, tudo isso pode ajudar a reduzir também aquilo que é o custo de produção do agregado reciclado. Ok. António, há aqui um conjunto alargado de questões em relação àquela calculadora que apresentaste do Construção Circular. Eu fiz a partilha do link do projeto. Eu julgo que dentro dos deliverables que vocês têm lá acessíveis, através do registro das pessoas, Sim, está atrás de uma, desculpem por isso, mas nós tínhamos a obrigação de fazer o controle da disponibilização das ferramentas, ou seja, nós tínhamos que controlar quem é que recebia, e por isso no site está eu penso que está um formulário de registro. Um formulário, exatamente, eu já fiz o print screen e coloquei. Exatamente, onde se pede que as pessoas se inscrevam, acho que só dar o nome e o e-mail. Isso serve também para nós daqui a uns tempos, isso é uma ação que está ainda prevista, nós daqui a uns tempos conseguirmos fazer uma avaliação da utilização da ferramenta, ou seja, todas as pessoas que fizerem download, nós depois daqui a uns tempos vamos mandar um e-mail a perguntar o que é que achou, se está a utilizar, que oportunidades de melhoria é que existem, etc. Nós não queremos que isso fique cristalizado no tempo e fique só nesta versão. Depois aqui a Anabela Rebelo questiona se as auditorias pré-demolição são uma recomendação. Portanto, é uma das questões. Peço desculpa ter chamado Anabela Rebelo, antes de mais. Mas sim, as auditorias pré-demolição são uma recomendação, isso não há dúvidas. Existe um guia, eu penso só em inglês, neste momento, que eu até mostrei o screen, a capa, são as guidelines, mas lá está, estes dois projetos, o Closer, que é o projeto da Linea K em PIC, tem esse objetivo específico de fazer um guia mais detalhado, mais densificado para Portugal, para a realidade nacional, e eu penso que também o projeto Simbal também tem esse objetivo de produzir um guia de auditorias pré-demolição. Por isso, rapidamente isto será uma ferramenta mais fácil de utilizar, com mais experiência adquirida em Portugal, e por isso eu diria que esperando uns meses certamente teremos boas novidades sobre o tema. O Francisco Ferreira coloca aqui uma pergunta interessante em que diz: no âmbito da promoção de sinergias industriais que promovam a recuperação e valorização de RCDs,
Até que ponto é que o transporte dos resíduos interfere a nível de impactos ambientais e económicos face ao benefício a priori de valorização dos resíduos? Sim. Portanto, é a tal situação do local, de haver os níveis regionais, de haver o nível local e a contribuição do transporte, não é, António? A pior pergunta, é a pergunta mais difícil, aliás, não é mais difícil, é uma pergunta fácil porque a resposta é má. A resposta é caso a caso, ou seja, sim, depende muito do que é que estamos a falar, ou seja, há uma quantidade de materiais cujo desempenho ambiental da sua reciclagem pode não ser particularmente positivo, mas se nós estivermos a substituir, por exemplo, materiais que tiveram alguma... A regra do polegar, desculpem em inglês, o rule of thumb, aquilo que nós temos que pensar é, se nós estamos a substituir materiais que foram processados, tipicamente o custo de transporte compensa. Ou seja, se eu estiver a substituir, por exemplo, cimento, utilizando algum tipo de material, ou seja, se estiver a substituir clinker na indústria do cimento, a incorporar algum tipo de RCDs, tipicamente isso compensa, porque o clinker é um material que tem uma pegada, tem um consumo de energia. Se eu conseguir substituir, por exemplo, cerâmicas, esse tipo de materiais, através da reutilização, mesmo que eu tenha de transportar muitos quilómetros, tipicamente compensa. É esse o racional, muitas vezes, que pode ser aqui usado. Mas não é uma regra infalível. Sim. Exato. A Nélia Rico coloca esta observação, barra questão, que é a desconstrução planeada na fase de projeto é essencial para a economia circular na construção. Sobre o edificado de há 100 anos, pré-betão, tínhamos poucos materiais na construção, alvenarias de pedra, cerâmicos, madeira, ferro, argamassas bastardas, com cal e pouco mais. Portanto, isso também, a caracterização, aliás, eu julgo que estas auditorias de pré-demolição, em conjunto com ferramentas digitais que permitam a elaboração de mapas de quantidades dos recursos, não resíduos, dos recursos disponíveis, poderá vir a ser essencial para esta circularidade e a adaptação dos próprios projetos. Qual é a tua opinião em relação a isso, António? Totalmente. Aquela ferramenta que nós mostramos está a ser desenvolvida, quer dizer, está desenvolvida no âmbito do projeto em que nós fazemos parte, mas em grande medida está a ser desenvolvida pelo técnico, tem precisamente este objetivo. Ou seja, a ideia de nós, na fase de concepção, de desenho do edifício, ou que nós conseguimos pensar já o que é que vai ser o final do ciclo de vida. Aliás, não é só o final, é também toda a fase de manutenção e substituição dos elementos ao longo do ciclo de vida, quer dizer, nós vamos substituindo portas, painéis, tetos falsos, o que for, mas nós pensarmos como é que os elementos estão ligados, como é que esta desmontagem pode ser feita, é fundamental. Aquilo que só que são trabalhos muito intensos. Se nós tivermos que fazer isto para cada projeto, e é isso que eu acho que é aqui há uma certa dificuldade quando nós temos que ser competitivos no mercado. Não é o nosso caso, não somos arquitetos, mas temos que fazer um projeto rapidamente, porque é isso que o mercado está disponível para pagar. É difícil fazer este estudo muito detalhado. E um dos caminhos para tentar ultrapassar isso é tentar sistematizar ao máximo estes temas através destas ferramentas com o BIM, etc. Ou seja, aquilo que nós mostramos aqui é no fundo, tentar aquele trabalho que é denso e que é difícil de fazer caso a caso, é tentar sistematizar o máximo possível com ferramentas digitais. E aí, nós provavelmente vamos conseguir ter uma penetração deste tipo não é de auditorias, mas deste tipo de concepção do Design for Disassembly Exato. de forma mais massificada. Sim. Do Design for Disassembly e adaptabilidade, ao fim e ao cabo, sim, não é? Sim, que é outra palavra-chave, claro. Exatamente. Nós cada vez mais temos que ter essa ideia da adaptabilidade no design do edifício, porque sim. Quase a aproximação IKEA. Mas com qualidade, mas com manutenção, se a IKEA está aqui, vão fazer... Não está aqui. Mas com qualidade, ou seja, isso não significa reduzir a durabilidade dos produtos, que é isso também que nós temos que ter esse equilíbrio. A adaptabilidade e o design for disassembly e tal não tem que influenciar negativamente a durabilidade dos elementos construtivos. Bem pelo contrário, poderá potenciá-la. Exato. Depois, refere-se aqui também o papel que as compras públicas ecológicas e inovadoras terão como elementos de alavancagem desta nova
desta nova aproximação ao setor da construção, e também que o caminho que também poderá ser trilhado será através dos cadernos de encargos, como diz a Sofia Romão, que obriga a utilização de percentagens, determinadas percentagens de agregados reciclados ou de outros elementos. Sim. Portanto, e as normas técnicas existem. Neste momento, corrijam, naturalmente, há aqui certamente pessoas muito mais informadas sobre o tema para discutir isto, mas parece-me que hoje temos todos os elementos para fazer esse tipo de adoção. Eu acho, como eu disse na apresentação, eu acho que aqui o elemento que falta quando nós olhamos para os exemplos internacionais, é que falta-nos os projetos com a dimensão de centenas ou dezenas de milhões de euros que podem acarretar este acréscimo de custo ou esta especificidade. Muitas vezes brincamos na 3 Drivers, dizemos que se o Euro 2004 fosse agora, nós conseguiríamos ter introduzido muitas destas discussões que estamos a ter em grandes obras que eram os estádios de futebol. Porque, de facto, e agora quando pensamos na adaptabilidade, no design for disassembly, se calhar tinham sido elementos ou propriedades muito interessantes para estes projetos. Tanto mais que, perdão, acaba por potenciar, acaba por trilhar o caminho, gerar toda aquela procura inicial, que é sempre mais complicada, porque não existem assim tantas pessoas que saibam fazer uma DAP ou o que quer que seja, e essa procura iria começar a gerar essa necessidade no próprio mercado e a formação de indivíduos, de pessoas que tivessem essa mesma capacidade, o que depois, face à economia de escala, economias de mercado, tornavam todas estas vertentes e estas análises muito mais acessíveis, logo muito mais desejáveis, não é? Sim. Parte dos próprios, da própria parte privada, não só da parte pública. Sim. Eu ia só perguntar uma coisa, Marco, rapidamente, e nós tivemos a oportunidade de discutir isto os dois. A verdade é que, se nós formos ver, em Portugal, por exemplo, temos poucas entidades, temos algumas, mas temos poucas entidades que consigam fazer essa prestação de serviços às empresas. Desenvolvimento de estudos muito detalhados da circularidade dos edifícios, etc. Ou seja, se não houver aqui alguém dar o pontapé de saída, e estes projetos são esse pontapé de saída, atenção, mas se não houver depois um mercado a ir buscá-los, estes projetos podem ficar por aqui. E é isso que eu acho que nos próximos anos também vamos enfrentar esse ponto de interrogação. Sem sombra de dúvida, concordo inteiramente. O mercado consegue absorver este conhecimento que tem sido gerado pelos Build Collabs, etc. Sim. Portanto, basicamente, o que nós ficamos aqui é alterar mesmo esta visão, alterar o paradigma quase de resíduo como recurso. Sim. E temos mesmo que olhar. Portanto, se houver mais alguma questão, podem colocar rapidamente a mão no ar, antes de darmos por encerrada a sessão, que já estamos quase a atingir a hora de encerramento. Portanto, se não houver mais questões, não vejo mais questões a chegarem. Portanto, olha, António, agradecer uma vez mais a disponibilidade, agradecer a apresentação, foi extremamente rica e que deu para mais uma discussão. Acho que temos que continuar a organizar mais discussões destas, porque todos nós ganhamos com estas visões. Portanto, António, olha, muito obrigado a ti e a 3 Drivers pela vossa participação, pela vossa apresentação, pela tua apresentação neste caso, e a todos os participantes que estiveram connosco até este momento. Assim sendo, passava para a Lourdes para fazer o encerramento da sessão. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, Marco. Obrigada, António, então. Também estamos aqui a receber os comentários também por parte dos participantes. De facto, estas discussões aqui sobre este tema têm gerado aqui grandes contribuições por parte dos participantes, muitas dúvidas, muitos pedidos de esclarecimento, também fruto deste trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos portanto, de sinalização e de desenvolvimento de novas soluções e de novas soluções que se pretende para o mercado, para implementar esta circularidade na construção. E de facto, deixarmos de falar em resíduos, passarmos a falar de recursos para olharmos para o futuro e para esta circularidade na construção com outros olhos. Agradeço então
a todos pela vossa presença, a todos os participantes, António, Marco. Acabei de deixar aí há pouco no chat um inquérito de satisfação para nos ajudarem aqui também para nos darem o vosso feedback e nos ajudarem a construir novas ações para o futuro, para continuarmos este trabalho de orientarmos ou de alertarmos o mercado para esta importância de determinados temas e boas práticas para a transição, para a circularidade na construção e também outros temas no âmbito da circularidade e, portanto, é esse o nosso objetivo. E também nosso objetivo contribuir e utilizar os vossos contributos, recolher os vossos contributos para o plano de ação para a circularidade que estamos também a construir no âmbito deste protocolo e que daqui a uns meses será divulgado ao mercado e com certeza também teremos a oportunidade de enviarmos a todos os participantes. Só de referir ainda que durante o mês de março ainda vamos ter provavelmente uma nova ação de capacitação, ainda não sabemos a data, mas também um workshop dedicado ao tema os Living Labs como incubadores de startups tecnológicas, um marketplace para a circularidade na construção. Pensar um bocadinho à frente também no âmbito da inovação na circularidade da construção, não olhar só para os resíduos, só para os recursos, mas também olhar para o futuro e para a evolução que a circularidade possa ter. Portanto, se caso tenha interesse, em breve vai ser divulgada portanto, a data, assim como abriremos as inscrições assim que possível. Portanto, da nossa parte é tudo por hoje. Agradecemos novamente a vossa participação e esperamos encontrar-vos nas nossas próximas iniciativas. Muito obrigada e uma boa tarde.